Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar sobre as bases cromossômicas dos padrões de herança, tá? Mas como assim a base cromossômica? Então, agora a gente falou, né, até agora, sobre, né, o que Mendel descobriu sobre os padrões de herança, né? A questão do princípio da dominância, a questão também, né, mas principalmente da segregação igual dos alelos para o mesmo gene e da segregação independente para alelos de genes diferentes. Mas vamos entender que Mendel, naquela época, né, não conhecia nada sobre célula, sobre cromossomos, né, as bases moleculares, então, né, que condizem muito com aquilo que o Mendel descobriu há tempos atrás, né, falando aí sobre os fatores hereditários. E hoje a gente sabe que não são os fatores, né, exatamente hereditários, são genes que têm alelos, né? E alelos esses que vão aparecer em par, né? Porque os cromossomos estarão em par nessas células do tipo diploide, como as células que ele trabalhou, as plantas, como os animais, como os seres humanos, né? Então, para a gente pensar na base cromossômica dos padrões de herança, a gente tem que começar relembrando um pouquinho alguns conceitos, né? Conceitos que eu já falei para vocês, por exemplo, em relação aos cromossomos, né? Que a gente tem um par de cromossomos homólogos e aqui a gente tem um par condensado de cromossomos homólogos, lembrando que os cromossomos homólogos são parecidos, mas não são iguais. Por quê? Eles são parecidos porque eles vão ter o mesmo tamanho, os mesmos genes vão estar dispostos, né, nesses cromossomos, mas não necessariamente os mesmos alelos, né? A gente pode ter um alelo azão em um cromossomo e o alelo azinho no outro cromossomo para o gene A, que vai estar posicionado na mesma posição nesses cromossomos, né? Isso a gente já falou anteriormente. E esses cromossomos, para que ocorra a divisão celular, eles se duplicam. Falamos bastante no último módulo, né, sobre a duplicação do DNA, sobre a replicação do DNA, né? E ao se replicarem, eles condensados ficam nesse formato aqui, esse formato clássico que a gente representa os cromossomos, e quando eles têm esses 4 bracinhos aí, esse formatinho de X. Mas relembrando que, né, esse cromossomo aqui duplicado forma esse cromossomo aqui em formatinho de X com esses 4 bracinhos que correspondem aí às 2 cromátides, tá? Então vejam aqui, esse aqui é um cromossomo com 2 cromátides irmãs. Também podem ser chamados de cromossomos irmãos, tá? Esse e esse daqui, né? Entre essas 2 cromátides. Eu prefiro o termo cromátide porque aí não confunde. Nós temos aí cromátides irmãs, né, desse cromossomo, ou seja, elas são idênticas. Essa cromátide é idêntica a essa cromátide porque foi produto da replicação, tá? Mas esse cromossomo aqui que está duplicado, ele é homólogo a esse daqui, né? Aqui é o par de homólogos e esse par agora está duplicado, né? Então, essas 2 cromátides aqui, embora sejam idênticas entre si, não são idênticas a essas 2 cromátides aqui. São parecidas, mas não são iguais. Têm o mesmo tamanho, os mesmos genes estão dispostos nas mesmas posições, mas podem ter alelos diferentes. Então, relembrando isso. Agora, relembrando um pouquinho de divisão celular, tá? Como é que os cromossomos se dispõem para que ocorra a divisão celular? Tá? Não vou me deter muito a me aprofundar sobre a divisão celular, mas é importante que vocês entendam, né, essas imagens que eu vou mostrar para vocês agora da disposição que os cromossomos têm de estar para que ocorra a divisão celular corretamente. Aqui a gente vai mostrar a divisão celular do tipo mitose, tá? Então, relembrando lá, a mitose é aquele tipo de divisão celular em que a célula mãe se divide para formar 2 células filhas idênticas à célula mãe. Esse tipo, né, de divisão celular é o tipo de reprodução assexuada das bactérias, por exemplo, né? E é um tipo de divisão celular que está presente em todos os organismos, até mesmo em nós, que temos a reprodução sexuada, ainda assim nós temos mitose acontecendo, né, no nosso organismo o tempo inteiro, ao longo do nosso desenvolvimento, quando a gente vai crescendo, né, crescendo todos os nossos tecidos. Isso acontece a partir da mitose, né, em sucessivas aí divisões celulares do tipo mitose, né, e mesmo depois que crescemos, enfim, se você tiver uma corte na sua pele,
pele, né, aquele tecido ele vai se recompor ali a partir de divisão celular, enfim, nosso corpo está o tempo todo também, em qualquer momento, fazendo divisão celular do tipo mitose, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês a imagem da metáfase, né? E da anáfase, né? Se vocês bem se lembram, a mitose ela é dividida aí nas etapas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é o preparo, né, para a divisão celular, termina os cromossomos se condensando ali, né, e começando a se posicionar para chegar na metáfase. A metáfase é a etapa em que realmente, né, é o meio, né, o cromossomo fica no meio, relembrando aí. Então, a metáfase é esse momento, né, em que os cromossomos estão já posicionados para que ocorra a separação das cromátides irmãs, no caso da mitose, tá? Então, o que acontece, né? Quem é importante nesse momento são os centrossomos, que são essa estruturazinha amarela que vocês estão vendo aqui, nos dois polos da célula, tá vendo? Os centrossomos são formados por centríolos, tá? E esses centríolos, esse centrossomo, ele é meio que guia posicionalmente a célula, tá? Quando a célula se duplica para se dividir, ela duplica o seu DNA, obviamente, mas ela duplica também os seus centrossomos e forma um outro, tá? Então, ela tem, normalmente a célula vai ter um apenas durante a sua intérfase lá, né? Enfim, e ela vai, quando se duplicar o seu DNA, vai também produzir mais um centrossomo, para que ela tenha dois agora, para que ocorra a divisão celular. Para que ela precisa desse centrossomo? Esse centrossomo, eles vão guiar os cromossomos para que ocorra a divisão celular e, de fato, puxar, né, esses cromossomos para um lado, né, as cromátides irmãs para um lado e a outra cromátide irmã para o outro lado para, então, né, ocorrer a divisão celular, tá? E como é que eles fazem isso, né? Esses centrossomos ali na prófase também estão se preparando, eles também vão se preparando, eles vão se encaminhando para polos opostos da célula, polos opostos. Então, veja que um está em uma posição, numa pontinha, em uma posição da célula, e o outro está no polo oposto, tá? Esses centrossomos formam o que a gente chama de fuso mitótico, tá? Esse fuso mitótico são essas projeções, tá? Formadas por proteínas, que ocorrem aí entre os centrossomos, tá? E conseguindo ali alcançar os cromossomos. Eles vão guiando os cromossomos para o centro da célula, o equador, que a gente chama da célula, né? Então, só pensar em equador, porque eu tenho um polo aqui, outro polo oposto aqui, então eu tenho o equador no meio. Vão guiando esses cromossomos para o equador da célula, e assim a gente forma o que a gente chama de placa equatorial, placa metafásica, né? Que é esse ponto aqui da metáfase em que está tudo certinho. Os centrossomos estão nos polos, os cromossomos estão posicionados no centro, no equador da célula, alinhados, tá? Completamente alinhados, e o fuso mitótico conseguiu alcançar, veja bem, o fuso mitótico conseguiu alcançar quem? O centrômero. Então, essa guia, né, em relação ao fuso mitótico que o cromossomo vai ter, é uma ligação que acontece no centrossomo, né, mediada por diversas proteínas ali presentes, tá? Então, vejam que o fuso mitótico alcança o centrossomo de cada um desses cromossomos, tá? E veja que o centrômero de cada um desses cromossomos, tá? E vejam que o centrômero de cada um desses cromossomos, ele está ligado aos dois polos da célula. Veja, esse cromossomo aqui tem o centrômero dele, desculpa, gente, estou confundindo na hora de falar. Ele tem o centrômero dele, esse cromossomo, e esse centrômero está ligado, veja bem, ao fuso mitótico, que está ligando ele ao centrossomo dessa ponta e ao centrossomo da outra ponta, do outro polo. Então, eles estão ligados aos dois polos da célula e assim, dessa forma, por estarem ligados aos dois polos da célula, quando passarmos da metáfase para a anáfase, se vocês bem se lembram, a anáfase é o momento em que o fuso mitótico se encurta para que ocorra justamente essa puxada, né? Que esse fuso mitótico, então, consiga separar cromátides irmãs, tá? Aqui ele está chamando de cromossomos irmãos, eu prefiro o termo cromátide irmão,
mas é um termo válido que é usado, tá? Então, quando o centrômero de um cromossomo está ali conectado, né, ligado pelo fuso mitótico aos dois polos da célula, quando ocorrer a anáfase e puxar, é porque eu vou estar separando cromátides irmãs. Gravem isso, saibam disso. E é isso que acontece na mitose, tá? Agora, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre ploidia e relembrar um pouquinho também. Agora a gente vai falar um pouco mais de mitose, né? E pensar um pouco nesses cromossomos, correlacionar isso com os alelos, né, e os genes em si. Vamos lá. Temos aqui uma célula que é com uma ploidia de N igual a 3, a gente conversou sobre isso no último módulo também, né? Então, se ela é N igual a 3, quer dizer que ela tem 3 cromossomos diferentes, tá? Mas ela tem 3 pares de cada um desses cromossomos, pares homólogos, né? Pares homólogos. Então, o que acontece? Ela tem esses 3 pares de cromossomos, eu representei com cores diferentes, né? Tem esse par azul, o par rosa e o par amarelo, tá? Vejam que eles são parecidos, têm o mesmo tamanho, a posição do centrômero tá, né? Igual para esse par e tudo mais. Ok, beleza. Vai ocorrer a replicação do DNA, tá? Então, vai acontecer a replicação do DNA. Então, esses cromossomos aqui, vejam, não estão duplicados. Pronto, agora eles estão duplicados. Cada um desses cromossomos está com 2 cromátides irmãs, né? Tá? Então, temos cromossomos duplicados aqui para ocorrer a mitose, tá? Na mitose, os cromossomos vão se alinhar no equador da célula, como eu falei para vocês, tá? Nesse caso aqui eu vou botar o equador como sendo com esse direcionamento aqui, né? Porque o polo agora vai ser em cima e embaixo, tá? E eles vão se alinhar, né? No equador da célula, mas isso não vai depender do pareamento entre eles. Azul está perto do azul, rosa está perto do rosa, não necessariamente vão estar, tá? Eles podem estar assim, por exemplo, o azul está distante do azul, o amarelo está distante do amarelo. Não importa os pares de cromossomos nesse momento da mitose, porque a gente vai separar cromátide irmã. Então, todos eles se alinham dessa forma, tá? Então, a gente tem agora aqui, ó, tem um centrosomo nesse polo, um centrosomo nesse polo, os fusos mitóticos aqui, ó, se ligando lá no centrômero e o centrômero estando ligado de cada cromossomo aos 2 polos da célula. Vai acontecer essa é a metáfase, né? Vai acontecer a anáfase. Pronto, houve, né, a puxada, o encurtamento desses fusos mitóticos e eu separei cromátides irmãs, correto? E agora formei essa célula aqui e uma outra célula aqui, que são, olha, células filha idênticas à célula mãe. Agora vamos dispor, né, os alelos desse cromossomo. Vamos dizer que essa célula, né, essa célula daqui, ela é um diíbrido. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ou seja, tem um gene A, né? E para o gene A, essa célula é uma heterozigota, tem um alelo Azão e um alelo Azinho. Para o gene B, ela é também uma heterozigota, por isso uma diíbrida, que tem, né, o alelo Bzão e um alelo Bzinho. Então tá, vou falar para vocês que o gene A, ele está posicionado no cromossomo azul aqui, nessa posição em que eu coloquei, tá? Então, se ele está posicionado o gene A nessa posição, o que vai acontecer? Essa célula tem um par ali de cromossomos homólogos e como ela tem esses 2 alelos aí diferentes, quer dizer que em um dos cromossomos eu tenho o alelo azão e no outro, que é par desse, que é um par homólogo, não é idêntico, é parecido, né? O gene A na mesma posição ali, só que tem um alelo diferente, uma variação. Então, um alelo azinho, tá? Beleza. E o gene B está posicionado no outro cromossomo, tá? Nesse cromossomo rosa aí. E como ela tem também uma heterozigota, então em um cromossomo ela vai ter o alelo Bzão e no outro cromossomo do par vai ter o alelo Bzinho. Beleza. E as células filha, né? A partir da divisão de mitose, as células filha têm a mesma disposição ali que a célula mãe, elas são idênticas à célula mãe, tá? Então vão ter exatamente, né, uma cromátide, esse cromossomo aqui, né, que tem o alelo azão, ele se duplicou
E essas cromátides que são idênticas foram separadas. Uma foi para essa célula filha e a outra foi para essa outra célula filha aqui. Por isso, as células filhas são idênticas à célula mãe, quando a gente tem aí a divisão celular do tipo mitose, tá? Agora vai acontecer uma outra duplicação. Essas células aqui vão se duplicar, tá? O DNA delas. Então, ó, vamos lá. Desculpa. Ocorreu a duplicação. Ocorreu a replicação do DNA. Agora eu tenho esse cromossomo aqui, ele se duplicou. Veja bem, você vai ter o quê? Azão nessa cromátide e azão nessa cromátide irmã, porque são idênticos entre si, tá? Da mesma forma para todos os outros. E aí vai acontecer, enfim, né? Aqui é a metáfase, depois de uma nova anáfase, uma divisão celular, essa célula vai formar mais duas, e essa célula vai formar mais duas, enfim, se tiver acontecendo aí mitoses sucessivas. Agora vamos para a meiose. A meiose, como vocês bem sabem, é um tipo de divisão celular que, né, ocorre para a formação de gametas, né? Vocês estudaram aí gametogênese e sabem que na meiose a gente parte de uma célula diploide, né, que se duplica, que vai se duplicar e vai gerar, ao invés de duas células diploides idênticas, como o caso da mitose, você vai gerar 4 células haploide, N, né, que são os gametas que vão, né, estar presentes lá na fecundação para a formação de uma nova célula 2N. Aí sim, né, quando ocorrer a fecundação de um gameta feminino com um gameta masculino, cada um sendo N, aí eu vou ter um zigoto 2N diploide que vai começar aí a formar, né, crescer, né, vai ser o embrião aí se desenvolvendo, tá? Beleza. Então, a meiose, para que seja, né, parta de uma célula para formar 4, nós temos duas divisões celulares, né? Então, a gente tem a primeira divisão meiótica e a segunda divisão meiótica. E por isso que a meiose ela é separada em duas grandes etapas, né? A meiose 1 e a meiose 2, tá? Então, nós temos as mesmas fases para cada um desses momentos, né? As fases parecidas com o que a gente vê na mitose. Temos prófase, temos metáfase, anáfase e telófase, tá? Só que na meiose 1, nós vamos ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, tá? Então, vamos olhar aqui um pouquinho o que acontece de diferente da mitose, já de cara, na prófase 1, tá? Que é a fase de preparação, né, para os cromossomos se prepararem para ficar lá no equador da célula para entrar, então, em metáfase, né? Na prófase 1 acontece o pareamento desses cromossomos homólogos. Eles se aproximam, tá? Para que ocorra os fenômenos aí de crossing over ou permuta gênica, quiasmas, né? Então, vejam aqui essa célula, esse exemplo aqui agora, nós temos 2 pares de cromossomos nessa célula. Uma célula com N de 2, né? E sendo 2N aí igual a 4. Então, ela tem um par cinza, que é um cinza claro e cinza escuro, eles são par um do outro, vejam. E tem um par que é colorido, né? Que tem um cromossomo está representado em amarelo e o outro em vermelho, tá? Beleza. Então, na prófase 1 acontecendo, o que vai acontecer? Esse que é par desse vai se juntar, né? Eles vão se aproximar. E esse par cinza também vão se aproximar um do outro. E aí vai acontecer as trocas gênicas, as permutas por recombinação homóloga, tá? Eles vão aí trocar a informação genética, uma cromátide com a outra, né? Uma cromátide de um cromossomo com a cromátide do outro cromossomo homólogo, tá? E ocorre justamente essa troca que está sendo representada aqui nesses pontos que vocês veem aqui. E aí você vai ter, ao final, esses cromossomos com essa conformação. Aqui, né, por exemplo, agora o cinza claro, ele tem um pedacinho nessa pontinha aqui do cinza escuro e aqui um outro pedacinho cinza escuro. Da mesma forma, onde é que foi parar os pedacinhos cinza claro que estavam aqui? Foram para essa cromátide aqui desse cromossomo homólogo a ele. Então, esse cromossomo cinza escuro agora tem uma pontinha cinza claro aqui e uma pontinha cinza claro aqui. O mesmo aconteceu para o par colorido, houve permuta gênica, tá? Beleza. Agora, vamos relembrar aqueles genes A e B. Vamos colocar o gene A nesse par aqui, né? Cinza.
Então, o gene A está posicionado no par cinza nessa posição aqui. O cromossomo escuro carrega o alelo azão. O cromossomo cinza claro carrega o alelo azinho. E o gene B está no par colorido. O cromossomo amarelo carrega o alelo Bzão e o cromossomo vermelho carrega o alelo Bzinho, tá? Beleza. Então, vamos para a metáfase 1. O que vai ter de diferente na metáfase 1 para a metáfase da mitose, né? Nesse caso aqui, vejam, os cromossomos homólogos, eles vão se alinhar no equador da célula em par dessa vez, obrigatoriamente em par. E o fuso mitótico, ele vai estar ligado, né? Apenas vai estar ligando no centrômero do cromossomo, de cada um desses cromossomos, o centrômero vai estar ligado a apenas um dos polos da célula. Apenas um dos centrossomos, tá? Então, veja que esse aqui, cinza claro, está ligado a esse polo. Esse vermelho está ligado a esse polo aqui da direita. E o cinza escuro está ligado somente ao polo da esquerda e o amarelo está ligado somente ao polo da esquerda. Isso quer dizer que na anáfase, nós vamos estar separando não cromátides irmãs, na anáfase 1 da meiose. Nós vamos estar separando cromossomos homólogos duplicados, tá? Então, ocorre essa separação. Então, aquele crossing over, imagina como se fosse um abraço que eles dão e eles se separam. Tá? Eles são separados, tá? E aí acontece separação. Então, vejam que o cinza escuro segregou junto do cromossomo amarelo, enquanto o cinza claro segregou junto do cromossomo vermelho. Isso quer dizer que o alelo azão, tá? Tá segregando junto dos alelos Bzão. E os alelos azinho estão segregando junto dos alelos Bzinho, tá? Por exemplo, na metáfase 2, o que vai acontecer, né? Aqui é depois que terminou a anáfase, a gente teve a telófase 1, não mostrei exatamente, mas é o que, né? A gente formou uma célula com esses cromossomos aqui e uma outra célula com esses cromossomos aqui, né? E aí vai acontecer a segunda divisão meiótica, né? A meiose 2. Na prófase, eles vão estar se preparando ali para acontecer, não tem crossing over na meiose, na prófase 2, é somente na prófase 1 mesmo porque a gente não tem pares homólogos lá, né? E aí nós temos aqui a metáfase 2, a etapa de metáfase 2, né? E então, nós vamos ter o quê? Agora, os cromossomos vão estar no equador da célula, e dessa vez, eles vão estar bem parecido com o que acontece lá na mitose, vejam. Os centrômeros desses cromossomos estão ligados aos dois polos da célula dessa vez. Por quê? O que vai acontecer então? Vai ter a separação agora das cromátides irmãs, né? Não mais dos pares homólogos, né? Foi lá, teve a separação dos pares homólogos na primeira divisão meiótica. Na segunda divisão meiótica acontece a separação das cromátides irmãs, tá? Então, separou cromátides irmãs, aí eu formo, então, né, a partir dessas duas células, cada uma vai formar duas, e eu tenho, então, minhas 4 células provenientes dessa meiose que aconteceu, né, das duas divisões meióticas, né? Então, o que aconteceu? Essas 4 células que foram formadas, nós tivemos 2 com os alelos azão-bezão e 2 com os alelos azinho-bezinho. Mas, professora, você falou que pela segregação independente, a segunda lei de Mendel, nós também formaríamos gametas azão-bezinho e azinho-bezão. Formaríamos os 4 tipos de gametas. Como é que isso pode acontecer? Bom, isso pode acontecer porque a meiose pode acontecer da forma como eu mostrei para vocês anteriormente aqui, formando azão, bezão, azinho, bezinho, como pode acontecer do cromossomo que tem o alelo azão estar sendo segregado junto do cromossomo que tem o alelo bezinho, aqui na primeira divisão meiótica, tá? E o cromossomo que tem o alelo azinho segregando junto do cromossomo que tem o alelo bezão. Pode acontecer um alinhamento, né, lá na metáfase, né? Isso vai depender muito do alinhamento que ele vai estar colocado aqui na metáfase.
Pode acontecer tanto esse fenômeno aqui, de você ter azão segregando com Bzão e azinho segregando com Bzinho, ou o contrário. Imagina que esse vermelho aqui está nessa posição de cá e esse amarelo está nessa posição de cá. Eles parearam dessa outra forma, né? Então, nesse caso, é que nós vamos ter o azão segregando com Bzinho e o azinho segregando com Bzão, tá? E o que vai determinar isso acontecer? É aleatório, é um processo aleatório, né? Que pode acontecer em igual frequência, então vai acontecer um tipo e o outro tipo de alinhamento, tá? E aí, no caso, para esse alinhamento aqui, nós temos aí formando os gametas azão, Bzinho e azinho, Bzão, tá? Então, isso quer dizer que uma célula, né, que tenha, né, que seja uma heterozigota aqui, azão, azinho, Bzão, Bzinho, ela consegue formar os 4 tipos de gametas, né? Aqui temos os gametas, olha, eles são haploides, né? Tem um cromossomo de cada tipo, né? Não tem um par, são haploides. E aí você tem ali, ó, os 4 tipos de gametas podem ser formados sim, né? Azão com Bzão, azinho com Bzinho, azão com Bzinho e azinho com Bzão. Mas muitas vezes, né, esses 2 tipos de gametas vão ser formados em uma divisão meiótica, em uma meiose, tá? E uma outra meiose é que vai gerar esses tipos aqui, esses outros 2 tipos de gametas. Mas vão ser gerados em igual frequência. E é por isso que quando a gente monta lá o nosso quadrinho de Punnett, a gente coloca as 4 possibilidades e ali considerando que vão acontecer em igual frequência, tá? E isso que é a segregação independente. Essa figura aqui, ela dá uma resumida boa em relação a aquilo que Mendel pensou, né, quando ele estava lá dispondo a explicação, né, da segregação igual e da segregação independente, tá? E o que a gente realmente observa, a base cromossômica disso que Mendel, né, observou, né? Então, Mendel observou que os fatores genéticos, que ele chamou assim, né, eles viriam em pares. Então, você teria um heterozigoto, por exemplo, com um alelo para o azão e um alelo para o azinho, né? E um alelo azinho. Então, viriam em pares. E a gente sabe que isso vem em par, por quê? Porque é o nosso par de homólogos, né? Nosso par de homólogos lá, que a gente tem aqui, por exemplo, esse par de homólogos aqui, esse preto é um par de homólogos para esse branco, tá? Beleza, cromossomo cromossomo paterno, porque a gente ganha, né? A gente recebe um, né? Vem no gameta masculino e o outro vai vir no gameta feminino para formar o zigoto, né? E nos formar, enfim. E então nós temos a segregação igual, ela é o quê? Mendel observou que acontecia uma segregação de forma igual. Eu posso tanto, né? Esse indivíduo que tem os 2 fatores hereditários, ele pode doar esse alelo, azão, ou o alelo azinho, em igual chance de doar um ou outro. E isso acontece por conta da segregação, né? Lá na meiose, para gerar os gametas, a gente separa esses cromossomos, esse par de homólogos, em igual frequência. A gente vai ter um gameta carregando esse alelo azão e um gameta carregando esse alelo azinho, né? Isso é a segregação igual do par de homólogos, né, que está carregando aquele gene, né? E nós temos a segregação independente. Aí a segregação independente, o que Mendel pensou? Eu tenho o gene A e eu tenho o gene B, né? O alelo azão, ele vai segregar igualmente em relação ao alelo azinho. O alelo Bzão vai segregar igualmente em relação ao alelo Bzinho. E esse indivíduo, ele pode tanto doar azão junto com Bzão, quanto azinho junto com Bzinho, ou ele também pode doar azinho junto com Bzinho e azão junto com Bzinho, desculpe, e azinho junto com Bzão. Isso acontece de forma também igual, ele viu, né? Pela segregação independente. E o que isso quer dizer na base cromossômica? Que eu posso segregar aqui, né, o meu cromossomo pretinho que eu mostrei para vocês, que carrega o alelo azão, do meu cromossomo que carrega o alelo azinho, tá? Eu vou segregar esse aqui para uma célula, esse aqui vai para outra célula. Em conjunto com esse cromossomo, eu posso estar, né, segregando esse cromossomo que carrega o alelo azão, em conjunto com um outro cromossomo que carrega o gene B, né? E em conjunto com esse cromossomo aqui do par que carrega o gene B,
que tem o alelo Bzão. Então, segregando esse cromossomo junto com esse, eu consigo aí formar um gameta Azão Bzão, tá? Então, Azão segregando junto com Bzão. E do outro lado, eu vou ter o quê? Os outros alelos, né? Carregando, então, esse gameta de cá vai estar carregando Azinho e Bzinho. Mas a gente viu aqui que no alinhamento, né, desses cromossomos, para ocorrer essa divisão, né, essa primeira divisão meiótica que separa os cromossomos homólogos, eles podem se dispor dessa forma, em que o alelo Azão está segregando com Bzão, ou eles podem se dispor dessa forma. Veja que aqui, né, o cromossomo, o par de cromossomos que carrega o gene B, eles estão dispostos ao contrário. Tá vendo? Então, eu tenho meu alelo agora Azão segregando junto com o alelo Bzinho, que está nesse cromossomo aqui, tá? Formando esse gameta Azão Bzinho. E do outro lado, eu vou formar, então, gametas que vão estar carregando Azinho Bzão, tá? Então, essa é a base cromossômica da herança, tá, pessoal? Importante que a gente entenda isso bem, tá? E falando aqui, terminando essa aula de mendelismo, falando um pouquinho da aplicação do mendelismo na genética humana, tá? Como que a gente consegue aplicar o mendelismo na genética humana? É possível? É sim possível, tá? Os princípios de Mendel, eles se aplicam à genética humana também, né? Embora sejamos aí organismos mais complexos do que a ervilha, temos mais genes que elas, mas ainda assim a base é a mesma. Nós temos aí a segregação acontecendo, né? Da mesma forma. Temos lá os nossos cromossomos em pares também, né? Mas a aplicação, né? Entender como é que ocorre, né? A forma com que cada característica, né, humana é herdada, né? A gente vai depender de estudar isso, né? A partir dos registros familiares, tá? Então, registros familiares são necessários. E aí, muitas vezes, esses registros, eles são um pouco incompletos, né? Vamos dizer assim. Isso pode acabar dificultando isso, né? Além disso, por exemplo, para a gente testar algumas características, né, dos padrões de herança, o Mendel usou as ervilhas têm uma prole bastante grande, né? E eu falei para vocês, salientei que o resultado matemático, né, desse cruzamento, ou seja, o resultado de contagem, né, dessa prole, é que trouxe lá as proporções fenotípicas, né, 3:1, 1:1, 9:3, 3:1, né, que ele conseguiu, a partir disso, observar, então, né, os padrões de como que estava sendo herdado aquelas características por conta disso, por conta dessa prole maior. Os seres humanos têm uma prole muito pequena, né, que não é grande. Muitas vezes a nossa prole é aqui de 1, 2, 3, né, máximo 4 ali, enfim, né. Normalmente, né, mais frequentemente, os humanos não se reproduzem com uma prole muito grande, tá? Para que se possa estudar, então, a fundo, né, essas formas com que é herdado, né, com que são herdadas diversas características. Mas mesmo assim, né, mesmo com essas dificuldades, tá? Nós tivemos diversos padrões de herança, né, humanas já descobertos, que são estudados através da análise de histórico-familiares, tá? Que é necessário ser assim, né? Nós também não conseguimos fazer, né, os humanos de organismos experimentais, porque os humanos não são mantidos, né, em um ambiente controlado, e a gente não consegue controlar exatamente, dizer, olha, eu preciso que tenha um cruzamento entre esse indivíduo com essa característica e esse indivíduo com essa característica. Pronto, para eu ver o resultado. Não é assim que funciona, né? Não dá pra gente fazer isso com humanos, tá? Mas, realmente, existe a aplicação, tá, do mendelismo na genética humana, que a gente vai ver um pouco mais pra frente na semana que vem, tá? Bom, agora vamos falar um pouco